Olá, meus amigos, sou eu, o professor Gessé. Estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade às nossas aulas de literatura. Hoje, com o início da apostila 2, se você ainda não pegou, não tem importância, provavelmente você vai pegar, ou você já pegou no início da semana, senão eu coloquei aqui um exercício aqui no final do slide, sem problemas, até que você possa pegar. Bom, essa minha parte introdutória é a introdução ao trovadorismo. Surgimento de Portugal é o capítulo 1, a apostila 2, tá ok? Pois bem, então. Bom, para a gente começar, eu separei aqui duas perguntas, duas questões, que giram em torno mais ou menos do seguinte: como surgiu a língua portuguesa? Em contrapartida, como surgiu o Reino de Portugal? Essas duas estão intrinsecamente ligadas. Para tanto, eu tenho aqui um mapa do Império Romano, Então, notem aqui, diziam os historiadores que o sol não se punha sobre o Império Romano. Então, tudo que está em roxo aqui é o Império Romano. Peguei uma data aqui, 117 depois de Cristo, onde supostamente o Império Romano viveu aqui o seu apogeu. Notem, a Ásia Menor, a parte da Síria, a parte do Egito, todo o norte da África, toda a Europa, em essa parte mais ao sul da Europa e também ao sul da ilha da Grã-Bretanha. Tudo isso era considerado Império Romano. Pois bem, o Império Romano, que no século V ele veio à decadência, lá pelos anos de 400 e alguma coisa, dando início àquilo que a gente chama de Idade Média. Eu vou falar esse período por quê? Porque isso está intrinsecamente ligado com o surgimento de Portugal e também intrinsecamente ligado com a consolidação da língua portuguesa e também da literatura em língua portuguesa. Pois bem, e aí o que eu tenho? Eu tenho o Império Romano, que agora só está limitado à sua cidade de Roma. Eu tenho aqui o Império Romano do Oriente, com sua sede em Constantinopla. E eu tenho vários povos dominando aquilo que anteriormente era o Império Romano. Os anglo-saxões, a região da Bretanha, os suevos, e algo que muito nos interessa aqui na Península Ibérica, que foi dominada pelos suevos e foi dominada também pelos visigodos. Teve um tempo também que os vândalos dominaram essa parte, mas aí eles foram expulsos, fixando-se ao norte da África, na região de Cartago, às vezes aqui também na região de Marrocos, mas ali mais na região de Cartago. Notem aqui o Mar Mediterrâneo, que é essa parte que muito nos interessa, a Península Ibérica. Então, esse era o cenário da Península Ibérica com o fim do Império Romano. Ela foi conquistada pelos visigodos. Os visigodos, eles tinham, na maioria eles eram cristãos, já convertidos ao cristianismo, e eles tinham uma maneira de governar que eles não tinham sucessão hereditária. Então, reuniam-se os visigodos, e aí elegiam um novo rei. E esse rei morria, aí entre os mais influentes havia uma eleição, e assim eles foram nos anos de 500, 600, 700. No ano de 700, nós temos um advento, que é o surgimento daquilo que a gente chama de milagre árabe. Pois bem, os árabes, após a morte do profeta Maomé, começaram sua expansão, estendendo-se do império, estendendo-se ao império que compreendia desde a China até a fronteira com o Reino Franco, até, nós vamos ver aqui, toda a Península Ibérica. Tal fenômeno foi conhecido como milagre árabe, quer dizer, em um século eles dominaram, ou, vamos dizer assim, conversões aos milhares, às centenas de milhares. Pois bem, e algo aconteceu em 710 na Península Ibérica. Você viu ali no mapa, eles eram dominados pelos godos, pelos visigodos. E aí um visigodo, que era o chamado Witiza, ele morreu. E ele não deixou um herdeiro sucessor. Bom, aí na reunião dos visigodos, Rodrigo foi constituído o rei, chamado de Último Godo. Só que os partidários de Witiza, eles não gostaram da eleição de Rodrigo. E o que fizeram? Eles armaram, eles concatenaram que Rodrigo fosse deposto. Para tanto, eles não tinham força militar para isso. Então, o que eles fizeram? Eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e foram pedir aqui no norte da África o auxílio,
para que alguns soldados ultrapassassem o Estreito de Gibraltar e ajudassem na recuperação do reino, né, das mãos de Rodrigo. E aí lá eles encontraram, aí há várias controvérsias, diz que era um príncipe, alguns dizem que não era, que era um general, Tariq, né, cara? Então eles conversaram com o general Tariq e eles disseram, bom, nós não temos dinheiro para te dar, mas a gente tem terra, então você pode ficar com alguma terra ali, a gente vai te dar alguma terra. Bom, Tariq conseguiu convencer os seus colegas, os seus partidários, e atravessaram aqui o Estreito de Gibraltar. Aquilo que era para ser uma ajuda, meus amigos, né, em 711, 720, se tornou uma invasão muçulmana, né? Em menos de 10 anos, eles tomaram conta de quase toda a Península Ibérica. A Península Ibérica que eles conheciam, o pessoal do norte da África, eles falavam que era a terra dos vândalos, né? Era dali que vieram os vândalos, tal. Por isso que ela ganhou o nome de Al-Andalus, quer dizer, terra dos ândalos, terra dos vândalos. E assim, nós temos o surgimento do califato de Andaluzia, né? Pois bem, dessa forma os árabes, compostos de tropas berberes, liderados por Tariq, conseguem vencer os usurpadores do trono godo. E o que em princípio era uma ajuda passa a ser uma dominação. Então você tem aqui toda a Península Ibérica dominada pelos muçulmanos. Pois bem, um dos eventos que certamente representa o início do processo da reconquista. O que vai acontecer então? Então, em 710, 711, né, até 720, os muçulmanos tomam conta de toda a Península Ibérica. Pois bem, então, aí eu vou ter aquilo que a gente vai chamar de Guerra da Reconquista. Quer dizer, todo aquele território que outrora era um território cristão vai ser retomado novamente, vai ser retirado da mão dos muçulmanos. Pois bem, vou fazer a leitura aqui do slide, me acompanha aqui. Um dos eventos que certamente representa o início do processo da reconquista da Península Ibérica pelos católicos, após a invasão islâmica no início do século VIII, né, foi a Batalha de Covadonga, no norte da península, ocorrida em maio de 722. Essa batalha auxiliou na criação da lenda em torno do rei Pelayo e da formação do reino espanhol ao longo da Idade Média. Pelayo, né, ele estava acuado pelos mouros, né? E aí o que acontece? Ele está bem ao norte, né, onde uma região que nós chamamos de Pirineus, que é uma região de muita montanha, né, o que fazia se tornar um forte natural em resistência aos muçulmanos. Pois bem, aí o que acontece? Existia um bispo chamado Bispo Dom Opas, que era de influência do governador muçulmano, Munuza. Bom, ele pede encarecidamente que Pelayo se renda, né, ao governador muçulmano. Pelayo resiste numa cova chamada de Cova Dominica, posteriormente chamado de Covadonga, né? Numa área onde hoje onde é o Monte Euseba, né? E dizem que na época Pelayo devia ter 300 homens. E Pelayo, né, faz um discurso dizendo que se a fé se ela é um grão de mostarda, a gente pode, por exemplo, pedir para um monte sair de um lugar e ir para o outro. Então aqueles poucos vão ser os protagonistas então de um milagre. Então, essa história em torno do grão de mostarda, né? Você já deve ter escutado isso na Bíblia. E aí esse grão de mostarda começa então a resistência cristã aos povos muçulmanos, né? Diziam que eram em torno de 300 homens, né? A área era construída de estreitos desfiladeiros, o que dificultou a ação do exército muçulmano. Segundo o historiador Cláudio Sanches Albornoz, né, os muçulmanos se encontravam em 20 mil homens. Há relatos que dizem que eram 200 mil homens, né? Pois bem, então aqui nessa região se encontrava Pelayo, né, bem ao norte. Aqui eu consegui esse mapa, né, esse mapa que é um mapa espanhol. E aí, resistência cristã de Dom Pelayo. Bom, e aí, né, eu tenho aqui uma foto, né, uma ilustração, vamos melhor dizendo, né, do que as tropas de Pelayo e aqui as tropas muçulmanas. Hoje, né, a região de Pelayo, tá vendo aqui, é um monte, tem uma igreja lá e onde se celebra, né, esse suposto discurso de Pelayo. E ali ele consegue a vitória, né, com os exércitos muçulmanos. E aí
Em 720, então, nós datamos o início das chamadas Guerras da Reconquista. Quer dizer, os povos cristãos agora vão lutar para reconquistar a Península Ibérica, agora que é tomada pelos mouros. E aí nós temos várias histórias, né? Muito curioso para nós, né, que no nosso estudo de literatura, eu consegui esse mapa, ele já data de 900, tá? Anno Domini, que é o depois de Cristo, tá? Que daí eu tenho a consolidação, por exemplo, aqui onde mais ou menos ficava Covadonga, né? Eu tenho aqui o reino das Astúrias, León, né? Eu tenho a Castilha, né? Eu tenho a região de Pamplona, mas o mapa ele divide, na verdade, as línguas naquela época faladas na Península Ibérica, tá? Notem que eu não tenho português, né? Então aqui ainda não tenho o reino de Portugal, trata-se do ano de 900 depois de Cristo. Então eu tenho o reino da Galícia, aqui eu tenho Santiago de Compostela, lá se fala o galego português, mais tarde vai se chamar galego aqui, e na região mais ao sul, o galego português. Aí eu tenho aqui na região o Alsto-Leonense, que é o que se falava. Eu tenho o Castelhano, que se falava aqui na região da Castilha. Eu tenho o Aragonês, que se falava aqui também ao norte. Eu tenho o Catalão, que se fala até hoje lá em Barcelona, né? O Basco, que se falava em Pamplona, que é uma língua que ela não é uma língua chamada língua neolatina, ela não tem seu descendente no latim, ela é uma língua anterior às indo-asiáticas, né? Uma língua muito antiga, algo muito complicado que se fala lá na região dos chamados Países Bascos, né? E aqui, onde está a roxinha, que seria a França, né? Chamada na época de Reino Franco, tá? E aqui, tudo que se fala o árabe, o mozárabe, né? Nessa região, que era o chamado o reino de Andaluzia. Pois bem, e são várias histórias, né? Consegui essa animação aqui, que daí fala sobre o que é o andamento dessas guerras da Reconquista. Muitas histórias, né, cara? Por exemplo, é nessa época que dizem que Dom Pelaio, né, encontra o corpo, né, de um dos apóstolos chamado de São Tiago Maior, chamado de Tiago Matamouros, né? Por quê? Porque daí, como ele achou ali o corpo de São Tiago, né? Ele achou num campo iluminado por estrelas, por isso o nome de Campo Estrelas, por isso Santiago de Compostela, né? E ali ele forma uma igreja e diz que agora com o auxílio de um santo, né? Já que nós temos agora as relíquias de um santo, esse santo vai nos ajudar na Guerra da Reconquista. E assim foi. Hoje, né, o trecho ali, que é o trecho de peregrinação de Santiago de Compostela, ficava justamente na fronteira, né, entre os povos cristãos e os povos muçulmanos. E aí era uma tentativa, né, de trazer cristãos para a região, a ajudar, a auxiliar na Guerra da Reconquista, né, que ela começa ali em 722 com Pelaio e vai terminar somente em 1422. São mais de 400 anos, né, mais de 500 anos de combate pela Península Ibérica. Pois bem, a Reconquista cristã teve início no século VIII, né, 722. As batalhas pelas terras ibéricas têm início quando os visigodos cristãos, liderados por Pelaio, muitas traduções Pelaio, outras traduções Pelágio, tá, decidem enfrentar os muçulmanos numa tentativa de recuperação dos territórios perdidos. Várias foram as etapas dessa guerra, né? Acompanhe comigo aqui na ilustração. Aqui ao norte, aqui é a região onde Pelaio resistiu. Depois, no ano de 900, aqui já regiões cristãs, 1180. E notem aqui que eu tenho algo marrom aqui, né? Esse algo marrom vai ser o reino de Portugal, certo? Muito bem, aqui em 1250 já um mapa, e depois em 1492 com o fim da Guerra das Reconquistas. Falta dizer, né? É um momento de muito combate, né? Então nós temos ali o começo com Pelaio, depois aqui a consolidação dos povos cristãos, aqui Santiago de Compostela, que eu falei para vocês. Então as pessoas até hoje fazem essa peregrinação, né? E depois elas vão até o litoral. Diz a história que daí elas têm que tirar as roupas que elas fizeram a peregrinação e queimar, né? Porque daí supostamente você conquistou uma nova vida. Pois bem, é nessa época também, nas épocas dos 700, que os muçulmanos tentam, né, cara, invadir aqui o reino franco, né? Eles tentam invadir o reino franco e aí recebem a resistência, né,
de Carlos Martel. Carlos Martel, que virá a ser avô de Carlos Magno, né? Diz a história que Carlos Martel fica sabendo que os muçulmanos invadiram toda a Península Ibérica e caminham agora para invadir a França, o Reino Franco. Aqui nós temos uma região toda de montanha, né, o que faria surgir um forte natural. Pois bem, mas daí Carlos Martel, dizem que ele vai armar alguns camponeses, né, alguns agricultores, com espada e escudos, e forma rapidamente um exército. E ele repele os exércitos muçulmanos. É chamado de Carlos Martel, porque ele faz a luta toda, né, munido de um martelo, né? Por isso o nome Carlos Martel. Pois bem, e assim eu tenho o início, né, daquilo que a gente vai chamar de Guerra da Reconquista, né? Então nós temos o Reino de Leão, o Reino de Castela, né? E aí o reino cristão vai avançando ao longo dos anos, né? Eu falei aqui em marrom, aqui, né? Não existia naquela época ainda o Reino de Portugal. Vamos então para a história do Reino de Portugal. Diz assim: os reis cristãos da Península Ibérica pediam ajuda aos reis cristãos do centro, do norte e da Europa. Assim chegaram à península muitos cavaleiros cristãos, chamados de cruzados. Por quê? Porque no ano 1000 da nossa era cristã, houve as primeiras cruzadas, né? O Papa Urbano convoca todos os cristãos para reconquistar as terras perdidas, né? Na verdade, o primeiro momento foi para conquistar Jerusalém. Jerusalém, uma terra perdida, né, cristã, das mãos dos muçulmanos. Contudo, como acontecia com a Península Ibérica, muitas terras que outrora eram cristãs estavam dominadas por muçulmanos, quer dizer, infiéis. E você lembra, né? Durante o feudalismo, somente o filho mais velho tinha direito à possessão do pai. Então, num feudo, o pai tinha vários filhos, mas somente os filhos mais velhos tinham possessão. Quer dizer, tinha muito filho de nobre que não tinha herança na Europa. Então, eles atenderam a convocação, né, do Papa Urbano e foram lutar na Terra Santa. Em específico, esses dois cavaleiros que dizem a história que também lutaram na Terra Santa, né, que é Dom Raimundo e Dom Henrique de Borgonha, esse francês, né? Pois bem, ao retorno da Terra Santa, muito provavelmente não conseguiram as riquezas que procuraram lá, resolveram atender o chamado de Dom Afonso VI, o rei de Leão, para lutar na Guerra da Reconquista. É interessante, né, essa ideia de nobre, né? Eles eram nobres por causa dos seus feitos, eles eram cavaleiros. Pois bem, como eles não conseguiram a terra ou a riqueza que queriam na Terra Santa, eles foram atender à convocação de Dom Afonso VI e assim lutaram na Guerra da Reconquista. Segue o slide aqui no segundo parágrafo. Como recompensa pelos serviços prestados nas lutas contra os mouros, o rei de Leão deu a Dom Raimundo uma região para governar, chamada de Galícia. Ele deu a ele o quê? Um condado, o condado da Galícia. E deu também a filha mais velha, Dona Urraca, em casamento. Agora, para Dom Henrique de Borgonha, ele deu o condado de Portucale. Era uma região de Porto, a região onde hoje é a cidade do Porto, chamada de região Portucale, Porto Bonito, né? Bom, ele deu a região de Portucale e também deu a filha Dona Teresa em casamento no ano de 1096. Pois bem, Dom Henrique e Dona Teresa tiveram um filho, Dom Afonso Henrique, que com a morte do pai, Dom Henrique, o que ele faz? Ele herda, ele se torna o segundo conde do Portucale, né? Só que ele queria ter um reino autônomo e ele queria a independência, né, da vassalagem de Leão e Castela. Ele queria um reino só seu. Começa assim, né, as desavenças dele com a mãe. A mãe, Dona Teresa, casa-se novamente com um conde galego chamado Fernão Pares da Trava. E em 1128 diz a lenda, né, que o menino tinha 18 anos, né, o menino chamado Dom Afonso Henriques. Ele, atendendo ao pedido dos burgueses do litoral, reage, né, ao pedido da mãe para que o reino, ou melhor, o condado portucalense continuasse ainda com os parentes dela, né, de Leão e Castela, né? Pois bem, ele enfrenta a mãe, é uma sucessão de batalhas, mas eu tenho uma batalha muito importante em 1128, 24 de julho, chamada Batalha de São Mamede.
ele enfrenta as tropas da mãe, se tornando vencedor com apenas 18 anos. Bom, dizem aí que aí ele consolida essa vontade, mas ainda ela não se concretiza. Pois bem, por quê? Porque daí eu vou ter uma série de batalhas. Dom Afonso Henrique vai se envolver numa série de batalhas. Uma batalha muito importante, que daí ele não trava com o rei de Leão e Castela, não trava mais com a mãe, ele trava agora com os mouros, que é a Batalha de Eurique. Diz que na Batalha de Eurique, em 1139, né, na região do Baixo Alentejo, ele, na sua tentativa, né, de resgatar gado, escravos, né, da mão dos reis muçulmanos, ele tem uma revelação. Diz que o próprio Cristo aparece para ele, dizendo que ele seria rei de uma grande nação, que a sua linhagem seria próspera e que ele deveria atender, ao final do combate, o clamor do povo, tá? Pois bem, a Batalha de Eurique foi uma batalha que ele travaria, e muito provavelmente o rei de Leão e Castela não veio ao encontro, porque justamente ele queria ser independente, e era uma batalha que dificilmente Dom Afonso Henrique seria vitorioso. Por quê? Porque eram 5 reis muçulmanos. Dom Afonso Henrique, como ele era cavaleiro juramentado, é um mistério quanto ao seu juramento, né? Porque dizem que ele mesmo se fez cavaleiro, né? Existia o juramento do cavaleiro, né? O juramento do cavaleiro dizia que, com a diferença de 3-1, o cavaleiro não poderia recuar, ele deveria enfrentar. Só que ele enfrentaria uma força de 5 reis, quer dizer, era 5-1. Diz o Código da Cavalaria que ele poderia recuar, mas ele não recuou. Ele consagra-se vencedor, tem essa visão, diz por exército que eles deveriam avançar, eles ganham dos reis godos, e no final da batalha o povo clama: real, 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 viva Dom Afonso Henrique, alto rei de Portugal. Dizem que aí nasce o reino de Portugal. Na volta, né, na Batalha de Eurique, aí nós temos aqui, né, uma foto da cidade de Eurique, um monumento, né, a Eurique. Aqui tem o Castelo de Eurique, né? No Castelo de Eurique você pode ir a Portugal visitar. Está escrito assim no castelo: aqui nasceu Portugal, porque dizem que é aqui que ele é aclamado o rei pela primeira vez. Só que ele ainda não é rei, porque daí ele encontra com agora o primo dele, né? Encontra com o rei, agora que já o rei Leão VII, né? Dom Afonso VII, perdão. E aí o que acontece? Ele encontra com o primo em Zamorra e eles assinam um tratado, né, chamado de Tratado de Zamorra, né, agora já Dom Afonso Henrique com 34 anos. Né, tem lá um monumento, né, na volta, né, quando ele chega a Portugal, porque Zamorra fica na Espanha. Na volta, quando ele chega a Portugal, aí ele reúne os seus pares, os seus afins ali em Portugal, e diz que agora eles têm um tratado, que Portugal está no caminho para se tornar um reino independente. Impediria o rei de Leão e Castela em requisitar as terras novamente. Mas ainda ele não tinha uma outra seguridade. Qual que é a seguridade? A seguridade do papado. Então, aqui eu tenho uma foto aqui do Papa Alexandre III, né? Que daí ele assina a bula Manifestis Probatum, que o rei Dom Afonso Henrique, por merecimento, por força da sua espada, conquista, né, o direito de ter um reino independente. Aí Portugal pagaria um tributo anual, né, ao pontífice, né, tudo isso envolvendo dinheiro, tudo isso envolvendo força política. E nós teríamos então 2 reis, né, na Península Ibérica, um rei de Leão e Castela e um rei de Portugal. E assim eles continuam agora a Guerra da Reconquista. Assim consolida-se, né, aqui provavelmente Dom Afonso Henrique já com 70 e poucos anos, né, consolida-se aqui então o reino de Portugal com a bula Manifestis Probatum. O que isso nos interessa? Pois bem, da mesma forma, né, em que eu tenho aqui, né, a região dos reinos das Astúrias, depois aqui a região da Reino da Galícia, e aqui eu tenho o Portugal, né, a região de Portugal, e depois toda essa parte, né, se tornaria Espanha. Não sei se você sabe, toda essa parte ela fala, cada uma dessas regiões tem uma determinada língua, né, cara? E aqui em Portugal também, nós temos aqui a língua portuguesa. Bom, tudo isso daqui é Espanha. Durante a retomada da Reconquista, essas regiões continuaram falando aquelas línguas que elas falam na sua determinada região, né?
Então, veja bem, aqui eu tenho o catalão, aqui eu tenho o basco, né? Bom, a língua portuguesa, se não fosse pelo desejo de Dom Afonso Henrique de ter um reino independente, a língua portuguesa seria a mesma coisa que as outras línguas sem maior relevância faladas na Espanha. Ela só se torna, e agora, depois das grandes navegações, a língua oficial também do Brasil, por causa de um menino, né, chamado Dom Afonso Henrique, que aos 18 anos se revolta com a mãe. Então ele se revolta com a mãe, e aí ele cria o seu reino independente. Né? Portugal é fruto de um filho que se revolta com a mãe. Né? Ele dá origem ao Brasil, mais tarde nós vamos lembrar. Né? Dom Pedro I se revolta com o pai, Dom João. E o Brasil também se torna um reino independente de um filho que se revolta com o pai. Semelhanças aí, né, do reino de Portugal e o reino do Brasil. Pois bem, para a gente terminar, eu tenho aqui algo que muito nos interessa, né, que é um dos primeiros registros em galego-português. Colega, ainda não é língua portuguesa, é a língua falada na região de Portugal. Bom, data do século XII, chamada de A Cantiga da Ribeirinha. É considerado o primeiro texto literário em galego-português. Foi escrita por Pai Soares de Taveroz, que o dedicou a Dona Maria Paz Ribeira, apelidada de A Ribeirinha, amante do rei Sancho I. Fazendo parte do trovadorismo, a cantiga é classificada como de amor, por possuir o eu lírico masculino falando de amor platônico. Então nós temos aqui um fragmento da Ribeirinha. Vou falar bastante sobre trovadorismo na próxima aula. Vou falar bastante sobre a Ribeirinha, tá ok? Na apostila nós temos um exercício, tá? Lembra, é o livro 2, página 117, exercício 1 e 2, tá bom? Neste caso eu tomei a liberdade, né? Eu tenho aqui a apostila digital, tá? Se você ainda não pegou a apostila, ela começa assim, é o módulo 5, tá? Fala sobre o trovadorismo, e aí ele tem a seguinte questão. Após a leitura dos fragmentos das canções, é possível identificar uma semelhança entre as composições. Registre abaixo qual é essa semelhança. Você vai analisar essas duas músicas e vai fazer o exercício. Embora os fragmentos das canções tenham uma similaridade, elas também apresentam distinções. Identifique a principal distinção entre as composições. Explique por que elas se aproximam ou não das cantigas de amigo. Ele fala cantigas de amigo, mas a gente vai considerar as cantigas medievais, tá? E isso daqui vai ser um aporte para a gente dar continuidade ao exercício, né, supostamente, a nossa aula da semana que vem, tá ok? Pois bem, eu espero que você tenha gostado, tá? Façam os exercícios da apostila, tá ok? E aí, semana que vem nós nos encontramos novamente, tá ok? Um abraço e até a próxima.